O goleiro Carlos Miguel vive um momento especial no Palmeiras. Com a lesão de Everton, ele assumiu a titularidade e garantiu estar preparado para o grande desafio desta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra a LDU, em Quito, pela semifinal da Libertadores. Mesmo após a derrota por 3-2 para o Flamengo, o camisa 22 destacou a importância da oportunidade e o foco total em levar o Verdão à decisão continental. E aí, torcida alviverde, Carlos Miguel vai segurar o rojão na altitude? Então, simbora, já vamos falar com o Renato Peters, ó, LDU e Palmeiras. Renato Peters, gostou da minha piada? Palmeiras foi para Quito, é o time do Periquito. Como é que tá a coisa por aí, meu irmão? Vamos dizer que foi uma nota 5, assim, mas boa piada, boa piada, boa piada. Pois é, o clima que o torcedor palmeirense quer é esse mesmo, é alegria. Estou aqui no meio do mundo, mas calma, porque daqui a pouquinho tem uma informação bombástica sobre esta linha do Equador, que não é aqui, tá bom? Mas é o seguinte, o Palmeiras chegou ontem à noite aqui a Quito, né? A gente tem imagens aí do repórter cinematográfico Sinclair Júnior, todo mundo com aquela cara amassada depois da viagem, pouco mais de 5 horas de voo de São Paulo até aqui. Tava muito frio, então não se engane com o que você viu agora há pouco aqui, eu aqui neste sol aqui, porque na hora do jogo a temperatura deve estar por volta dos 12 graus, 30 mil pessoas no estádio torcendo contra. A LDU não é um time fácil, né? Tanto que eliminou aí os brasileiros, o Botafogo e o São Paulo, ou seja, vai ser pressão para cima do técnico Abel Ferreira. E daqui a pouquinho eu volto, porque existe uma fake news sobre esta linha do Equador. Fred Bruno. Voltamos com o Globo Esporte e o Palmeiras agora tem uma nova comandante no futebol feminino, hein? Rosana Augusta, que jogou até 2020 pelo Palmeiras, está de volta ao clube e agora como técnica do futebol feminino do Verdão. Ela assinou um contrato de 2 anos e a Rosana estava no Flamengo, né? Ela já passou pelo Atlético Paranaense, Bragantino e também chegou a comandar a seleção sub-20. Então, boa sorte aí para Rosana no comando do Verdão. E agora a gente vem para essa câmera aqui para ir diretamente para Quito. Ó, tá chegando, hein? LDU e Palmeiras amanhã. Vamos lá, Peters, você vai contar pra gente qual que é a parada dessa linha aí? Salve, Fredito! Estou pisando nos 2 hemisférios ao mesmo tempo, o sul e no norte, mas só falo no final desse... Segura a audiência aí, só no final desta entrada. Vamos falar de Palmeiras, que vai fazer o último treinamento aqui em Quito, daqui a pouquinho no CT da seleção equatoriana, para o Abel Ferreira tirar todas as dúvidas, se é que o treinador tem alguma dúvida. Para nós fica a dúvida, será que ele vai vir com 3 zagueiros, como jogou algumas partidas, ou com 2, como foi contra o Flamengo lá no Maracanã, com o Gustavo Gomes e o Bruno Fux? É isso que fica. O que é consenso é o seguinte, Fred, o Palmeiras precisa fazer uma partida boa, uma partida consistente aqui, não pode tomar gols. E claro, tem sempre aquela expectativa daquela dupla, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Ou seja, são 2 jogadores importantes, goleadores. Então é o seguinte, o importante, não tomar gols aqui para levar essa decisão numa boa aí para São Paulo. E claro, beliscar um golzinho, 2 gols, se fizer uma goleada, então aí pode assegurar de vez aqui a vaga na final. Agora é o seguinte, chega de suspense, eu vou revelar. É o seguinte, esta linha aqui, Fred, foi traçada em 1736 por franceses que queriam comprovar as teorias sobre o formato da Terra. Vieram aqui, então, com seus instrumentos, mapas, tudo daquela época, né? E delimitaram. Aqui atrás, ó, tem um parque. Muitos turistas vêm aqui tirar foto, só que com o GPS, com a tecnologia, se descobriu que a linha do Equador está a 200 metros daqui. Mas está na margem de erro, né? Valeu, vale a pena vir aqui tirar uma fotozinha. Sim, Fred. Vale o post, né? Obrigado, Peters. Agora... Estamos discutindo goleiros aqui. Ô, Marco, pra você, muda muito com o Carlos Miguel no gol, porque é uma diferença significativa. O Everton, até o Rogério Ceni falou da ligação direta, que começa com o goleiro Everton. Chama atenção, ele é um goleiro participativo, joga bem com os pés e é muito bom quando tem que mostrar segurança. No jogo passado, ele fez várias ligações diretas contra o Flamengo, tentando pegar de surpresa a defesa do adversário, o Carlos Miguel. O Everton é um goleiro mais seguro. O problema do goleiro é o entrosamento com a zaga, a saída de bola, saber que o lateral já está aberto para passar a bola com as mãos. Então, o goleiro não é só pegar, o goleiro é participar do jogo. É a saída rápida, é a saída com os pés, é saber quando que o zagueiro está cobrindo e ele não precisa sair atabalhoadamente. Então,
o entrosamento do goleiro com a zaga é fundamental. Não é ser melhor ou pior goleiro. Ele está entrosado com a defesa e saber fazer isso de uma maneira harmônica. Eu acho que o Palmeiras vai pagar um preço pelo Carlos Miguel, ainda não está entrosado como poderia estar se estivesse jogando. Não é só isso, o jogo com os pés, o Everton ele já está mais adaptado e o jogo do Palmeiras no sistema defensivo passa muito por ele. O Carlos Miguel não tem essa característica. Então, realmente, não é só trocar um goleiro por outro, porque o Carlos Miguel pode, daqui a pouco, resolver ali debaixo das traves. Não, a participação do jogo defensivo passa muito pelo goleiro. E é uma encruzilhada do Abel, né? Porque agora ele é obrigado a dar sequência para o Carlos Miguel no momento mais decisivo da temporada. Pode ter custado o título brasileiro, acho que não, nesse jogo contra o Flamengo, e pode custar até uma eliminação se ele for mal, mas não tem o que fazer, tem que dar sequência e confiança para ele. E a gente está esquecendo de uma coisa, a liderança do Everton. Então você perde muito também com relação a isso, ele estando ali no gol. Quantos anos o Everton está ali defendendo o gol do Palmeiras? Então eu vejo que ele perde muito isso agora. Só me intrometer um pouquinho. Vou me intrometer só um pouquinho na bagaça aí de você, goleiro, só um pouquinho. O maior problema, sequência de jogo. Isso. Ele não jogava desde fevereiro, Eu não gostava de ficar de fora, nem amistoso, nada. E no começo da temporada eu não gostava de começar a jogar porque eu estava ainda fora de ritmo. Então eu gostava de treinar mais, pegar mais o ritmo, que é diferente. Então, o que está sofrendo o Carlos Miguel, só isso é o ritmo de jogo, porque ele é um baita goleiro. Para te ajudar, ele tem 26 anos e 30 jogos na carreira. E ele tem 2,855 mil amperes. E o primeiro jogo, dele contra o Flamengo, e o segundo na altitude. Mas só um detalhe, só uma coisinha. Quem estava lá era o Marcelo Lomba, que a gente sabe, é um goleiro que já está ficando com mais idade, não é? Bom também. Muito bom goleiro, seguro, já passou pelo Inter, eu gosto demais. Agora, eu vejo o Marcelo Lomba mais parecido no estilo do Everton. O estilo até, e já conhece os zagueiros, conhece os laterais, conhece essa linha defensiva do Palmeiras. Só que o Carlos Miguel vem para ser o sucessor do Everton. É o goleiro que não está preparado para agora, ele está preparado para muitos anos, para ter uma carreira longa. Mas eu acho que com a altitude, com a Libertadores, também é uma grande chance para ele mostrar que o potencial já é agora, Edu. E agora é grande chance para qualquer jogador, né? Todo mundo quer jogar. Ele queria, como você disse. Ele queria jogar. Queria isso. Então é a oportunidade que ele tem. E a gente vê a entrevista dele, Renato, você vê que o semblante dele está bem tranquilo, está bem confiante. Personalidade, entendeu? gente. E como o Ronaldo falou, é sequência de jogo, não é um jogo que vai definir o que o cara se é bom ou não. Como é que você ganha? Como é que você ganha ritmo de jogo? É treinando? Jogando. É na academia? Jogando. É no shopping? É jogando. Então, o cara tem que ter uma sequência. Eu já falei aqui. E eu sei que tem muito oportunista. Né? Eu já falei que tem começo de brasileiro. É o que tem a hora mais decisiva do ano. Qual é o problema? Que bom, ele é muito mais goleiro. Ele é muito mais goleiro que o Everton. Ele é muito mais goleiro que o Everton. Muito mais goleiro com as mãos, com os pés, com a barriga, com as costas. Ele é muito mais goleiro. E vou falar o seguinte. O Ronaldo podia na seleção brasileira, ou você esqueceu? Não, peraí, eu vou falar uma coisa aqui. Pediu várias vezes. Eu vou dar uma sublinhada aqui. O problema do Carlos Miguel é que ele toma pancada não pelo nível de atuação dentro de campo. Toma pancada porque a gestão de carreira dele é muito ruim. Da forma que ele saiu do Corinthians, da forma como ele voltou pro Palmeiras, da forma que ele não jogou no Nottingham Forest. Tudo isso é bem verdade. Ele saiu do Inter. Então, o meu ponto de vista aqui é o seguinte. Ancelotti, presta atenção. Há menos de um ano para a Copa do Mundo. Amor de Deus. A gente já cansou de dar oportunidade. Não pode deixar. Vários goleiros tiveram ritmo e ninguém deu certo na seleção brasileira. E daí o Hugo Souza está jogando no Corinthians, chegou na seleção e entregou a paçoca. Põe esse cara para jogar, Abel. Não tira esse cara. Ancelotti, olha com carinho. O Carlos Miguel é um monstro de goleiro. Ele é muito melhor que o Everton. Você quer jogar no lixo o Everton? Você quer jogar no lixo o Everton? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jogar no lixo, capitão. Claro que não. Doutor? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Calma. Como é que você sabe que ele é melhor com o Everton com 30 jogos na carreira? Eu vou falar como? Eu vou responder. Como? Porque... Só me explica. Eu vou explicar. Calma, o senhor perguntou, deixa eu molhar o mico aqui. Eu sou médico, tá? Então eu vou operar a sua resposta. Vamos lá, então, doutor, eu vou responder. Nós sabemos a verdade por experimento. Sabe por que eu sei? Sabe por que eu sei? Você sonhou. Sabe por que eu sei? Porque eu não vejo futebol, eu enxergo futebol. É diferente, doutor. Quando vocês estão assistindo, eu tô vendo. O seu experimento o seu achismo. Ó, doutor, ó. Renata, sabe o que acontece? Ontem eu disse uma frase aqui que o Capelani está levando ao pé da letra. Que a coerência é inimiga do entretenimento. Exatamente. Né? Então ele está levando ao pé da letra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Repita, por favor, que você é inteligente, A coerência é a inimiga do entretenimento. Se você trata futebol com entretenimento, não vem aqui defecar regras. O que é isso, irmão? Tava tão bem.
Eu falei defecar para não falar outra coisa. Então é o seguinte, deixa eu dizer o Carlos Miguel, presta atenção. Expelir aqui. regras. Presta atenção. Boa essa. Tá vendo? Presta atenção. Presta atenção que eu vou pegar um exemplo. E o Edu sabe porque o Edu estava lá. Vou pegar um exemplo no Gigante Cássio para te ajudar. Porque eu estou aqui para ajudar as pessoas. Gigante Cássio não. É o seguinte, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O Cássio chegou ao Cruzeiro, ele não estava gordo, ele não estava fora do peso. Estava mal, mas ele estava mal psicologicamente. A cabeça dele não estava boa. Ele não pode ouvir Cássio, Corinthians. Então é o seguinte, ele não estava fora do peso, mas ele sentiu a necessidade de perder um pouco mais de peso para ganhar mais agilidade. Carlos Miguel, vem com HG. Trabalha isso com a fisiologia do Palmeiras. Nutricionista. Reduz um pouquinho o peso para ganhar agilidade. Porque eu, que pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem, estou sentindo diminuir um pouco que o seu também, tempo de reação pode melhorar. E vocês que estão aí no Palmeiras sabem que eu estou falando a verdade. Então é só assinar embaixo do que eu falei aqui. Falou o cara que pediu Everson na seleção brasileira. Um dos maiores absurdos que eu já... do futebol brasileiro. O Everson do Atlético. Falou o cara que fez 3 regimes e não deu certo. Só que como ele não está jogando aqui e nem no Rio de Janeiro, vocês não enxergam que as montanhas de Minas atrapalham. Falou o cara que fez 3 regimes e não deu certo. A gente tem que ter calma. Não, e de tudo isso, o goleiro mais prestigiado sempre, sempre é Alisson. Não, aí não. Mas que bastou se machucar e sair do Liverpool, o Liverpool não ganha mais. Mas ele não é milagreiro. O Alisson não é milagreiro. O Carlos Miguel é milagreiro. Ancelotti, leva o Carlos Miguel, tira o Alisson. Com 20 jogos. O milagreiro nem deveria ser um goleiro, deveria ser um atacante, deveria ser um meia diferenciado. Deveria ser o pai do Santos, deveria ser o Eu não sei porque a discussão chegou nesse ponto, mas eu passo a bola. Eu chamei, né? Você é chefe, você é chefe. Vamos passar pro Chiquito? Vamos. Chico! Eu fico feliz que ninguém... Obrigado pelas informações. Curiosidade, né? Os dois titulares, os dois goleiros fora de um jogo tão importante como esse, né? Os dois vão com goleiros reservas para essa partida, né? Qual a impressão que você ficou do Carlos Miguel? Quase não deu para ver, né? Porque tudo que foi no gol entrou, né? Você não pode dizer que eram lances defensáveis, né? Lances duros, né? Mas praticamente não teve a chance de participar do jogo, né, Alex? Porque foram 3 chances, o Flamengo fez os 3 gols e lances e bola na frente dele. Se você pegar assim de intervenção que talvez deixasse alguma dúvida, um lance já perto do fim do segundo tempo, tem um cruzamento que ele talvez ele não sai bem, a bola sobra com o Carrascal. Um fraco, né? O Carrascal emenda pro gol, a bola Mas já passa estava perto pro gol. 2-1, né? Tava 3-1, segundo tempo. Já é. Ele acaba passando. Mas enfim... O pênalti, vamos dizer assim, seria algo, né? Porque uma característica que ele mostrou, tamanho e tal, no Corinthians, ele chegou a pegar pênalti assim, mas realmente... Não sei se por coincidência, quase sempre que não entraram... foi um jogo bom para pegar confiança. Não. Mas olha só, também não sei se porque os lances pediam isso, ou por alguma pré-determinação, sempre que entraram diante do goleiro, Arrascaeta e Pedro bateram baixo a bola, né? Para um goleiro muito grande como ele, preferiram sempre o toque baixo. E mesmo tirando. Mas talvez fossem lances que já pedissem isso naturalmente. Agora, a tendência dele é se aproximar do melhor dele conforme ele for jogando. Com certeza. O goleiro faz uma diferença, o tempo que ele ficou sem jogar. Hoje, lá no GE, né, havia não, porque a matéria está lá. Uma matéria sobre Flaco Lopes, né, que faz uma temporada divina, né, sendo convocado para a seleção da Argentina, fazendo dupla com Lionel Messi na seleção, né, foi assim em um dos últimos amistosos. Fato é que o Flaco ganhou 10 quilos, de acordo com a matéria, 10 quilos de massa muscular. Então já não é flaco mais. Deixou de ser flaco, né? Porque flaco... Cebolinha que falaria flaco. Flaco não é nome, né? Para quem não sabe da história. Juan Manuel Lopes, né? Juan Manuel Lopes. O flaco é porque é muito magrito. Magrito, né? Em espanhol, flaco, é fraco, né? Flaco Lopes virou o apelido, Menotti, todo mundo chamando ele de Flaco. Menotti, técnico, era Flaco. Isso. E o Flaco está numa fase espetacular. Veja, a gente está em outubro, ele já bateu os números do ano passado, que foram bons números, a melhor temporada dele do ano passado. Ele fez 22 gols no ano, ele já tem 23, né? E estamos com um nível de ainda impacto no mês de além, outubro. né? Muito maior do que apenas os gols do ano passado, né? A participação dele nesse ano, realmente você percebe que ele está elevando o nível, né? Está se descobrindo e elevando o nível. Quais são os perigos que o Palmeiras pode enfrentar no Equador, diante da LDU, Mansur? Diante de um adversário que a gente viu jogar tanto contra Flamengo
quanto contra o São Paulo. É verdade que houve uma evolução, houve a troca de treinador, o Thiago Nunes assumiu a equipe. Um ótimo trabalho dele, dentro do que é a possibilidade. Melhorou, porque o time que a gente viu contra o Flamengo era muito pior. Não dava perspectiva de que a gente já está falando dele a essa altura da Libertadores. O jogo lá de Quito, né, a LDU não conseguiu jogar dava espaço contra o Flamengo, permitiu muito ao Flamengo, embora o Flamengo não tenha vencido, houve empate lá, né? Foi empate. Contra o São Paulo já houve uma melhora, embora, por exemplo, lá o São Paulo jogou melhor. Produziu até para ganhar o jogo, talvez. E aqui no Morumbi, o São Paulo criou pouco. Isso. Né? A LDU se defendeu muito bem. E num lance achou o gol. E achou o gol suficiente para vencer o jogo. Com todo o respeito à LDU, eu não consigo imaginar muita dificuldade a LDU passando pelo Palmeiras e indo à decisão. Diferente do Racing, que tem mais argumentos para enfrentar o Flamengo. E o segundo jogo em casa, né? Perfeito. O Racing, eu acho que a LDU vai tentar fazer o que tem feito nos jogos dela, né? Um time que abre muito o campo quando joga, usa muito as jogadas pelo lado, para tentar cruzar na área e chutar de fora da área. São duas coisas. Fizeram o tempo todo isso, tentaram o tempo todo isso contra o São Paulo, tentaram o tempo todo isso contra o Botafogo, ainda que nem todos os gols tenham sido construídos dessa forma, mas para tirar partido um pouco da questão do tempo da bola. Então o Palmeiras já precisa defender bem a frente da área, cuidar dos cruzamentos laterais, e esses cruzamentos vêm nem sempre que o time precisa ir à linha de fundo, tenta cruzar às vezes da intermediária, mas na retomada de bola a LDU sempre deixou espaço. E o Palmeiras, com essa dupla, que é muito capaz de aproveitar essas transições, eu acho que o jogo, ele tem, pelo menos na teoria, ele tem muita chance de encaixar para o que é o Palmeiras. Agora, se a gente falou da questão física em relação ao Flamengo, em relação ao Racing, e vale para o Palmeiras, além de tudo, obviamente tem um agravante da altitude, que na parte física pode pesar um pouco mais e exigir que o Abel administre bem o grupo. Tem também muitas opções, boas opções para trocar o time, mas é ver como vai ser, por exemplo, a escolha dele para a zaga, né? Num jogo que vai pedir muita imposição, não sei se ele volta com o Murilo, o Bruno Fux não sai com tanta confiança do jogo do Maracanã. Não foi bem. Vinha muito bem até o jogo do Maracanã, mas teve lá numa tarde muito infeliz. É um jogador de qualidade técnica boa, de saída, mas talvez o jogo seja um jogo mais de embate. Mas esse jogo mais infeliz, vamos dizer assim, para um momento que ele vive bom, eu acho que para um jogador já maduro, acho que não causa nenhum tipo de problema o Fux nesse sentido, não, a princípio, né? Mas você tendo um Murilo, pode ser que daí você faça uma opção diferente para ele entrar mais. Você que esteve lá, o Alex, lá no Palmeiras, Equador ou no campo? Não, na altitude, na verdade. Porque eu tive na altitude, mas joguei apenas pelada e não senti os efeitos da altitude na pelada. Não senti, joguei bem, Mansur. Pergunta depois lá para Ney Franco. Ney Franco, comissão técnica da seleção sub-20 lá. Olha lá. Deitamos e rolamos neles lá. Aonde? Apesar do Ney Franco ter arrancado a unha do meu dedão no pé, que tá ruim até hoje. Faz mais de 10 anos que eu vou mostrar minha unha aqui pra vocês verem. Não, claro que não vai mostrar Não, depois eu mostro pra você, Mansur. Mas vem cá, esse jogo foi o quê? 2011? Não, foi 2011, não, mas eu acho 2011. Que mande mensagem aqui na hashtag pra ele mostrar a unha dele ao vivo. Teve nos dois. Táquina não tem altitude, você não vai contar a história aqui. Não, Táquina não tem altitude. Mas você foi very good, very well, então, lá. Você meteu o Eldon lá, né? Isso. Mas voltando ao assunto, o Alex... o Palmeiras, você serve como amostragem? O Palmeiras foi a Bolívia jogar contra o Bolívar, que é uma altitude muito maior, mais de 4 mil, e foi muito bem lá, assim. A dupla Flaco e Roque jogou muito bem naquele jogo. O Flaco, especialmente, fez uma partidaça, assim. Serve como referência o fato de não ter sentido numa altitude maior, não ter sentido é exagero, né? Mas ter lidado bem. Ter lidado bem com a altitude a 4.200, significa que a 2.500 é um sinal de que não vão sentir quase nada ou pouco, não diminua a altitude. A Arequipa está 500 metros abaixo de Quito, a sua altitude que você 500 jogou. abaixo? Mas em Quito eu também não sentiria. Fala aí, Alex. Você deu um chute de fora pra tentar a bola. Mas quase matei o... Lembra do... Eu tava aqui pesquisando. No SofaScore. Lembra Você não achou Lembra do Maia, o preparador de goleiro? Lógico que lembra. Porra, Maia tá com a mão inchada até hoje lá. Isso, Maia. O Alex. Maia tá saindo de lá agora, né, na verdade, né? Cara, assim... Mas serve como base o jogo de La Paz para um jogo em Quito? Serve, porque tem esse lado também emocional, de como que eu vou me comportar. E se a experiência foi ruim, você fala, puxa vida, eu vou lá de novo, né? Parece que é a mesma coisa você fazer um treino igual nas antigas, a gente fazia de correr 6 mil,
8.000 seguidos, a fazer os longão que eles falavam, puxa vida, é uma briga emocional danada. Só que aqueles que corriam num tempo bom, você falava, pô, o cara já lida melhor. Aqueles caras que corriam lá atrás, igual o Felipe, assim, né, que corria num ritmo mais... Ele vai ter uma experiência diferente. Só que eles aprenderam a lidar com isso. E esse time do Palmeiras, ele tem esse lado físico e mental muito forte, né? É uma característica da preparação, do conceito de futebol do Abel. Só que entre esses dois jogos agora tem realmente um espaço bem diferente do que ele teve. Mas essa pauta, ela entra na preparação. Poxa vida, nós jogamos 2.000 metros a mais lá quase. Enfrentamos, né? Bem. Então eu acho que o Palmeiras ele vem forte. Quem vai ter que jogar muito melhor do que de repente até foi com o São Paulo é a LDU, né? Porque ele não pode correr esse mesmo risco. E tem uma questão dessa parte mental, moral, assim, que antes do jogo do Maracanã, a gente discutia muito assim. Além da questão da diferença de pontos, né, quem ia sair atrás, se o Palmeiras ia abrir, se o Flamengo ia encostar, que a forma como o jogo se desenrolasse podia fazer alguém sair muito fragilizado do jogo. Se alguém abrisse uma vantagem grande, se alguém tivesse uma grande imposição, que podia moldar mentalmente o resto da temporada dos dois. Para mim, o jogo de domingo, né? Ninguém saiu fragilizado. Palmeiras fez bom jogo. Palmeiras fez bom, enfrentou muito bem o Maracanã, dominou o jogo pelo menos 30 minutos ali iniciais. Ele era melhor time dentro do... Apesar do Flamengo ter encontrado o gol, o Flamengo saiu com a vitória, mas a vitória por margem pequena e o Palmeiras tendo a possibilidade em vários momentos. Eu acho que ninguém saiu dali fragilizado. O Palmeiras não tem motivo nenhum para sair do Maracanã com menos confiança ou menos crença nas suas enormes possibilidades. Então, o Palmeiras chega bem. A briga dos dois pelo poder desse protagonismo nesses anos todos aqui vai seguir afiado, né? A única coisa para o Palmeiras lamentar é que ele não abriu uma gordura. É isso aí. Mas é uma disputa de dois timaços, gente. Não, mas aí vira a página realmente, totalmente. Isso é possível fazer e se consegue fazer. É outra competição, ele muda tudo, você só aproveita o embalo. Um estudo divulgado pelo CIES, Centro Internacional de Estudos do Esporte, colocou o Vitor Roque, do Palmeiras, no topo do ranking dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro e com larga vantagem. O atacante, avaliado entre 66 e 77 milhões de euros, 412 a 481 milhões, supera com folga os demais nomes do top 3, formado por Samuel Lino, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians. Enquanto Samuel Lino aparece na segunda colocação, com valor estimado entre 37 e 43 milhões de euros, o atacante palmeirense praticamente dobra a cotação do rubro-negro. O contraste mostra a ascensão meteórica do Tigrinho em 2025, especialmente após assumir papel de protagonista no Verdão, com 17 gols e 4 assistências em 46 jogos na temporada. Lino, por sua vez, vive grande fase no Flamengo, mas ainda não atingiu o mesmo peso de mercado internacional. Mesmo com boas atuações sob o comando de Tite, o jogador ainda é visto como uma peça importante, porém não indispensável em um elenco recheado de estrelas. Se em temporadas passadas Yuri Alberto figurava entre os mais valorizados do país, o cenário mudou. O atacante do Corinthians aparece em terceiro, avaliado entre 23 e 27 milhões de euros, bem abaixo do palmeirense. A diferença superior a 40 milhões de euros evidencia o impacto de Roque no mercado, fruto da juventude, desempenho constante e potencial de revenda para o futebol europeu. Enquanto Yuri enfrenta altos e baixos no timão, Vitor Roque se tornou símbolo de eficiência e regularidade. O investimento recorde do Palmeiras, cerca de 30 milhões de euros pagos ao Barcelona, já se mostra acertado, com o jogador valorizando mais do que o dobro em menos de um ano. A valorização de Vitor Roque o coloca não apenas como o jogador mais caro do Brasil, mas também entre os jovens mais promissores do mundo. O atacante aparece em um cenário dominado por nomes como Lamine Yamal, Barcelona, Haaland, Manchester City e Mbappé, Real Madrid, reforçando que o Tigrinho entrou definitivamente no mapa global do futebol.